Boa noite, né, a todas, boa noite a todos novamente. Dizer que é uma alegria enorme, né, a gente está aqui hoje na nossa terceira aula, né, do nosso curso aí, curso Defensoras e Defensores, né, de Sementes Crioulas. E dizer que depois, né, das músicas que o nosso companheiro tocou, não foi possível aí ouvir a poesia da nossa companheira Maria, mas até no final eu acho que vai sair aí a poesia. É uma véspera aí de feriado, né? Hoje, mas a gente vê que tem muitas e muitos companheiros que estão aqui, né, firmes aqui para a gente debater o tema de hoje, que é a questão da agrobiodiversidade. Então, essa agrobiodiversidade, que é um termo, né, aí relativamente novo, mas é tão rico e nos traz aí muitas possibilidades, né? E nós, ao longo do curso, a gente vai apresentar também algumas experiências, né, do manejo da agrobiodiversidade, que nós, né, do MCP temos construído, mas também outras organizações, enfim, né? Os quilombolas e tantos outras experiências ricas que a gente tem, né, aqui no Brasil, também em outros países. E hoje, quem vai, né, tá aqui, quem já está aqui com a gente é o professor Flávio Barros e a professora Ângela May, que eu vou apresentar eles aqui rapidinho, para eles poderem começar, né, a falar para a gente aí um pouquinho do nosso tema principal hoje, que é a agrobiodiversidade. Então, vou começar apresentando aqui a professora Ângela May, que ela é PhD em etnobotânica pela City Universidade de Nova York, é professora adjunta do UFPA, atua no programa de pós-graduação em agriculturas amazônicas, tem experiência com povos e comunidades tradicionais na Amazônia. Então, está aqui a nossa professora, que vai abrir aqui daqui a pouco as falas. E também o nosso professor aqui, o Flávio Barros, que também é PhD em conservação pela Universidade de Lisboa, professor associado da UFPA, pesquisador do CNPq e atual presidente da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia. Atua nos programas de pós-graduação em agriculturas amazônicas e antropologia da UFPA. Então, são com eles que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre agrobiodiversidade. Então, para já, né, dar início aí, dar continuidade, né, já que a gente abriu aí a nossa noite com a música, com a mística, vou convidar aqui a professora Ângela May, que vai abrir aqui um pouquinho os temas, os debates, e aí só dizendo que após a fala da professora e também do Flávio, o pessoal pode ir colocando as dúvidas, as perguntas no chat, que a gente vai repassar e, de fato, vai ter esse momento aí de debate, tá bom? Então, vamos lá, professora? Vamos, muito obrigada, Sandra. Boa noite a todos e a todas. Então, vou compartilhar minha tela e começar a passar uma pequena apresentação, tá? Então, vou fazer isso e depois eu explico o objetivo um pouco da primeira parte da nossa aula hoje. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, tá, perfeito. Tá, perfeito, muito obrigada. Então, eu queria primeiro agradecer todos pelo convite, por toda a organização. É um prazer imenso que eu e meu colega Flávio Barros estamos aqui compartilhando esse momento com vocês. E dizer isso, né, que igual às outras aulas, não, a ideia é que hoje a gente vai debater com o grupo e que eu e o Flávio, vamos aprender junto com vocês
e debater esse tema que é tão bonito e tão rico, que é a agrobiodiversidade. Temos 2 semanas, não, para debater esse tema. Então, a ideia, principalmente da minha parte agora da fala, é de apresentar alguns conceitos e definições sobre a agrobiodiversidade, buscar um pouco sobre a origem desse debate, por que surgiu a agrobio. E, então, para alguns de vocês, talvez essa primeira parte da aula pode ser até uma revisão de alguns conceitos, mas a ideia é que a gente estabelece uma base de nivelamento para depois a gente poder debater, tá? E qualquer dúvida, pergunta, a gente vai ter tempo no final. Então, nessa primeira parte, vou apresentar os conceitos da agrobiodiversidade e algumas outras definições que são importantes para a gente entender melhor o que a gente quer dizer quando a gente fala de agrobiodiversidade. E na segunda parte, segundo momento dessa aula, o Flávio, ele vai apresentar mais sobre o contexto social e os componentes da identidade cultural e social associados à agrobiodiversidade. Tá? Então, já como a Sandra já falou, nós somos professores do Instituto Amazônico de Agricultores Familiares, do Instituto Amazônico de Agricultores Familiares da Universidade Federal do Pará. Ok. Então, quando a gente fala da agrobiodiversidade, não, a gente tem que pensar o que realmente a gente quer dizer com esse termo. Então, o conceito de agrobiodiversidade começa a se consolidar a partir dos anos 90. E isso acontece no âmbito de discussões maiores sobre a biodiversidade global e a preocupação pela conservação dos recursos dos agroecossistemas, especificamente. Não? Aí essa é a época também que o mundo começa a se preocupar mais pelas consequências do avanço e expansão do modelo da agricultura convencional e as consequências e os efeitos que vocês bem sabem, não? Que vocês vêm trabalhando nessa defesa, a resistência, mas os efeitos da expansão e disseminação das tecnologias da Revolução Verde. Então, assim, é muito importante para a gente entender que existem várias definições da agrobiodiversidade, não? Então, autores e pesquisadores, pessoas da ação, dos movimentos, quando falam da agrobiodiversidade, é um termo que tem várias definições e por isso que é importante que nós, como autores diferentes, com objetivos diferentes, não? Às vezes o objetivo é um projeto de ação, vamos dizer, de resgate de sementes crioulas, mas que a gente realmente pensa em qual definição, em qual termo estamos usando. E o que a gente quer dizer naquele momento sobre quando a gente fala de agrobiodiversidade, não? Então, nesse ponto é muito importante que a gente tenha esse esclarecimento. Então, na construção do conceito, eu trago algumas referências que eu e Flávio passamos uma pasta, né, com várias leituras, e dentro dessa pasta tem algumas leituras da autora, que é a Juliana Santilli. E num capítulo do livro, que depois no final da apresentação eu mostro para vocês o livro, ela tem um capítulo que ela vai construindo esse conceito, e ela usa vários autores para chegar em umas definições. Mas antes da gente chegar nesse conceito consolidado da agrobiodiversidade, a gente tem que ver outros conceitos primeiro. E esses conceitos, no dia a dia, principalmente no trabalho de vocês, no movimento de vocês, no cotidiano, a gente usa esses termos, mas às vezes a gente não para pensar o que significa, não? Então, se alguém pergunta para a gente, às vezes é até difícil dizer o que a gente quer dizer com esses termos. Mas, então, assim, para entender a agrobiodiversidade, também a gente tem que pensar o que é o agroecossistema. Então, o agroecossistema é nada mais do que as áreas de paisagem que são modificadas com o final de produzir alimentos, fibras ou outras matérias-primas. Trago também uma definição do Hart, que é bem mais antiga, não, mas é mais simples, que fala que
o agroecossistema é apenas um ecossistema com a presença de pelo menos uma população agrícola. Então, revisando mais dois outros termos, né, a gente tem a biodiversidade, ou a diversidade biológica, que descreve riqueza e a variedade da natureza. Quando a gente fala sobre a biodiversidade e a agrobiodiversidade, então, eu sempre gosto de explicar que a agrobiodiversidade é um componente central e muito crucial da biodiversidade global. E quando a gente fala da biodiversidade e o agrobio, podemos pensar e analisar 3 níveis de variabilidade. A gente pode pensar na diversidade das espécies, que seria, se a gente pensa no espaço de uma roça, não são as espécies diferentes. As abóboras, as mandiocas, a milha, a manga, não? Tudo que está dentro desse espaço agrícola. Também a gente pode pensar no nível de uma única espécie, não? E pensar nessa diversidade genética da espécie em si. Aí, isso é um exemplo que é muito comum na Amazônia, muito importante, seria todas as variedades locais das manivas ou das mandiocas, que são reconhecidas pelos agricultores e agricultoras e que eles mantêm nos seus espaços, nos seus agroecossistemas. E em terceiro nível, a gente pode pensar no espaço de cima, não, no nível da paisagem, a variabilidade entre os tipos diferentes de ecossistemas, não? Ou de agroecossistemas. Então, isso seria, se a gente pensa nos exemplos da paisagem, seria a variabilidade entre um sistema de lago, um sistema de floresta, e quando a gente pensa nos agroecossistemas, a gente vai pensar, por exemplo, nas diferenças, a variabilidade entre uma área de roça, uma área de sítio, pomar, ou outra área de horta. Então, que ambos esses espaços são agroecossistemas que são mantidos por vários grupos. Tá. Então, a gente chega nessa definição. Então, eu trago a definição, o conceito da Juliana Santilli, do livro dela de 2009, que ela fala que a agrobiodiversidade ou a diversidade agrícola constitui, não assim, uma parte importante da biodiversidade e engloba todos os elementos que interagem na produção agrícola. Então, são os espaços cultivados ou utilizados para a criação de animais domésticos, ou as espécies diretamente ou indiretamente manejadas. Mas também vai incluir as outras partes que não são manejadas ou cultivadas, como as ervas daninhas, os parasitas, as pestes, e todos os outros organismos que são importantes para o funcionamento do sistema. E, além disso, temos a diversidade genética, que é associado a essa diversidade. Trago mais uma definição que é da Embrapa, que é um pouco mais simples, mas, de certa forma, fala basicamente a mesma coisa, né? Que a agrobiodiversidade é a parte agrícola da biodiversidade formada pelas plantas de interesse das pessoas, que por isso as cultivam. E é um resultado, não? Isso é muito importante. O Flávio vai apontar mais sobre essa relação, mas quando a gente pensa da agrobiodiversidade, é uma coisa tão bonita, porque se a gente volta para aquele exemplo da roça de mandioca, dentro daquele espaço, as pessoas estão manejando recursos que são biológicos, mas o espaço em si tem toda uma história social. Então, a agrobiodiversidade a gente não pode desassociar do componente cultural e social. Não? Então, por isso que a gente fala aqui nessa definição que resulta do relacionamento de milhares de anos do ser humano com a natureza, por meio da prática de domesticação de plantas e da agricultura. Mas é importante também lembrar que tem outros autores que vão usar outras definições. Então, eu trago essa outra definição pelos autores Wood e Lenny,
que eles falam que, na verdade, para eles, a agrobiodiversidade vai ser apenas aquela parte dos componentes que são diretamente cultivados ou manejados. Então, eu acho que o que é importante aqui é entender, dependendo do público, dependendo do contexto, quando as pessoas usam esse conceito, pode ter várias definições e a gente tem que ficar claro qual parte da agrobiodiversidade que a gente está trabalhando. Bom, acho que voltei. Tá. Então, eu já falei um pouco sobre esses 3 níveis de variabilidade da agrobiodiversidade, não? Eu dei os exemplos. Aqui embaixo você pode ver algumas variações, assim, no nível da espécie, não? A gente tem as variedades, várias variedades do milho. Aí no meio temos uma foto das várias variedades de tipo de batata ou papas, que é da região andina, peruana, e depois algumas variedades da banana. Então, aqui, então a gente pode falar dos níveis, a variação nas espécies, que a gente fala da variação interespecífica, a diversidade genética. Aí eu já também falei das exemplos das manivas, e depois no outro slide eu vou mostrar mais a fundo alguns dados. E na parte dos ecossistemas, a diversidade entre os tipos de agroecossistemas, e um exemplo muito claro sobre isso é a paisagem, que é um resultado da prática da agricultura de Coivara, ou mais popularmente falada da agricultura da corte e queima. Além dessa terceira dimensão da biodiversidade, é importante falar sobre uma quarta dimensão. Então, sempre precisamos considerar esse quarto nível de variabilidade, que são justamente esses sistemas socioeconômicos e culturais que geram e constroem a diversidade agrícola. Então, como a agrobiodiversidade é criada e mantida na sociedade e natureza, sempre a gente entende como a ação humana sobre os ecossistemas, que é um produto da criatividade humana, sendo que as práticas e inovações são centrais à criação e manutenção dessa diversidade. Ok. Não está avançando. Aqui eu queria mostrar um pouco o exemplo dos 3 ou 4 níveis de agrobiodiversidade. Por exemplo, da agricultura da corte queima ou de Coivara, na região do Médio Solimões, no Amazonas. Então, aqui nessa foto, vocês estão vendo assim, uma visão mais de cima, e aqui a gente tem a paisagem, que é um mosaico de ecossistemas que é criado pelos agricultores que trabalham nessa região. Então, aqui, vendo para cima, não, se aproximando, aqui a gente vai ter um sistema que é mantido pelos agricultores da região, que é uma roça de mandioca. E se a gente olha no outro aspecto, não, assim, e todos esses componentes, não, de manejo, eles têm uma relação. Então, normalmente, a roça existe no tempo e espaço, assim, por 2 ou 3 anos, e depois, através do manejo inserido no sistema pelos agricultores e agricultoras, vai ter um enriquecimento dessa área depois que as mandiocas são cultivadas, e as outras espécies também, das bananas, vai continuar usando e manejando essa área até que cria um tipo de sistema agroflorestal tradicional da região, que é chamado de sítio. Aí depois, ao longo do tempo, essa área pode virar um tipo de capoeira ainda manejada, que é mais madura, não? Que são manejados para vários tipos de espécies úteis. E aqui a gente tem outro tipo de capoeira na mesma paisagem. Então, a ideia um pouco do slide é
para mostrar esses níveis de interação e os níveis em que a agrobiodiversidade existe, porque a gente tem a variedade entre os agroecossistemas. Dentro dos agroecossistemas, a gente tem a variedade das espécies representadas, e nessa região, como é bem comum na Amazônia, tem uma uma variação assim das qualidades das manivas e das bananas e de vários outros tipos de espécies também nesse nível, no nível da roça mesmo. Ok. Então, assim, a gente pode ver aqui um exemplo. Nessa área aqui foi uma área experimental, é uma área de roça, em que foi toda essa coleta é oriundo dessa área, depois de uns 2 ou 3 anos. Então, a gente pode ver, um exemplo da agrobiodiversidade, que tem um impacto muito importante, né, assim, para a manutenção das famílias e a segurança alimentar. E, além disso, é a base, não, da sociabilidade e da reprodução social dos grupos. Okay? Só mais um exemplo dessa paisagem dinâmica diversificada. E uma das coisas que é muito importante para a gente pensar, quando a gente pensa quando a gente pensa em estudar agrobiodiversidade, é pensar nesse aspecto do tempo. Então, a gente pode, quando a gente pensa na agrobiodiversidade, a gente pode pensar naquela diversidade no momento de tempo, isso é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar da perspectiva de uma família ou da perspectiva de um agricultor, de como que eles trabalham com a diversidade ao longo do tempo e como o portfólio deles é sempre dinâmica e sempre em mudança, não? Porque os atores, os agricultores em si, eles sempre estão procurando diversificar para atender as demandas e por vários outros motivos. Também, às vezes, tem um gosto de certos tipos de qualidades. Então, essa paisagem e esses sistemas estão em constante mudança. Ok. Então, eu trago também um pouco das definições sobre sementes crioulas, mas eu sei que vocês já sabem muito sobre esse aspecto. Mas só para a gente ter uma base comum, aqui no Brasil a gente tem a Lei de Sementes, que é de 2003, né? Vocês também podem depois pesquisar mais sobre isso. E segundo a Lei de Sementes, né, a gente pode entender as sementes crioulas, que também são chamadas de sementes de variedade local ou tradicional. Em inglês, eu coloco esse termo land races, porque é bastante comum que vocês vão citado, não? Então, são as variedades selecionadas, manejadas e conservadas por agricultores familiares, quilombolas indígenas e outros povos tradicionais, que são constantemente sendo adaptados às formas de manejo dessas populações, aos seus locais de cultivo. Uma das coisas interessantes, quando a gente pensa o que é realmente essa variedade local, da perspectiva do agricultor, agricultura, das pessoas que estão trabalhando. Então, tem uma identidade, por isso que eu trago essa segunda definição, porque é em espanhol, mas assim, fala basicamente a mesma coisa, tem os mesmos componentes na definição, só que enfoca um pouco mais nessa identidade distinta. A identidade distinta da variedade local. Porque essa variedade local pode ter, assim, aspectos morfológicos diferentes, aspectos físicos, mas também tem outras qualidades que o agricultor ou a agricultura pode procurar, tipo, pode ser mais resistente, por exemplo, ter um desempenho melhor na roça, pode ser que cria frutas maiores e N outras coisas, né? E as pessoas que estão selecionando para essas qualidades têm um conhecimento específico da identidade dessa variedade local. E por causa dessa identidade local e essas qualidades, vai ser cuidado ou manejado de uma forma diferente, né? Se isso faz sentido. No caso das manivas, na região do Médio Solimões, onde trabalhei por muito tempo, tem um casamento, por exemplo, de algumas manivas ou mandiocas mais fortes
que são destinados a certos tipos de solos distintos, não? Então, você pode ter as manivas mais fortes que vão para as terras ou solos mais fracos. Então, você tem todo um sistema de classificação das variedades locais que são importantes para os agricultores na parte da classificação, mas porque também eles se dão bem melhor em certos tipos de terras, ou essas variedades têm qualidades que são mais procuradas. Então, em continuação aqui, as agricultores e agricultoras que conservam e promovem a agrobiodiversidade são conhecidos como os guardiões e guardiãs das sementes. E desde a perspectiva da agroecologia, esse ato de conservação, adaptação e promover a diversidade das sementes são vistos como uma estratégia de resistência, principalmente no contexto que a gente está vivendo, do avanço da agricultura convencional, que já está mais assim, bem consolidado, e modelo de agronegócio. Porém, se a gente pensa no contexto que o conceito de agrobiodiversidade estava sendo consolidado, já tem muitos avanços nas iniciativas de resgate, conservação, manutenção e mais conhecimento sobre a importância da agrobiodiversidade, sementes crioulas e os guardiões e guardiãs das sementes. Tá? Tem algumas perspectivas em termos de dados, não? E assim, eu pesquisei, não tentando atualizar esses números que eu tinha, e, de fato, às vezes é bem difícil a gente achar números certos, então são aproximações que eu achei, não? Mas a gente pensa nessa dimensão da agrobiodiversidade, que é um legado dos povos tradicionais e indígenas, dos agricultores tradicionais, não? Dos vários grupos que trabalham com a terra. É bem incrível, eu acho que é um patrimônio da humanidade que realmente é uma das maravilhas do mundo, não? Então, temos mais de 4.000 variedades de batatas mundialmente, e a região andina, não? Principalmente, é um centro de diversidade das batatas. E a gente sabe também, esses centros de diversidade é uma indicação também que esses foram centros também de domesticação, não? A origem de algumas espécies. Se a gente olha para o milho, o maíz, na América Latina, tem muito mais de 220, mas, como eu falei, eu custei para achar um dado específico. Lá no México, temos mais de 64 variedades, sendo que a maioria são nativos ou endêmicos dessa região, que quer dizer que só existem lá, não? Por causa de certas condições. Em termos da mandioca, isso aqui foi o mais difícil de achar, porque a mandioca é o terceiro, mundialmente cultivado em termos da segurança alimentar mundial, e somente no Brasil tem mais de 4.000 acessos, que quer dizer registros em bancos de germoplasma, aqui no Brasil, que são conservados, mas existe muito mais. A gente pode pegar a região do Alto Rio Negro, no Amazonas, que é reconhecida, não, como patrimônio, não, reconhecido como polo de alta diversidade de manivas, e dentro de uma roça, de uma pessoa, não, você pode ter 48 variedades, e essas 48 variedades podem ser totalmente distintas dos vizinhos, não? Então, assim, realmente, essa parte da mandioca é um patrimônio, há uma diversidade enorme. Ok. Então, aqui, somente apenas alguns exemplos que eu trago, não? As ilustrações. Aqui no meio, vocês podem ver, essa planta aqui que foi o que deu origem de diversidade, né? Silvestre, não, do milho, e que foi através das adaptações, não, ao longo das gerações, que criou toda essa beleza que a gente está vendo.
Aí esse slide aqui foi passado por uma colega nossa, não, eu, Flávio, o Dida Santos, né, que trabalhou no Peru, documentando a parte da diversidade das batatas. Isso vem dessa região peruana. E aqui podemos ver um pouco mais o contexto, não? Isso aqui é uma feira de troca das variedades. Podemos ver mais um pouco do contexto local, não? E a importância dessa interação. Muito bonito, não? Um pouco mais sobre as perspectivas. Então, temos esse patrimônio, temos registros de toda a diversidade, mas também a gente, desde a década 70, não, assim, tem registros das transformações. Aí eu gosto de falar de transformações em vez de perdas, porque isso abre a oportunidade, não, para ações assim de conservação, não? Assim, a gente fica nessa a parte mais positiva, porque sempre as coisas mudam. Mas eu falo um pouco mais sobre essas transformações. Então, segundo essas referências que eu consultei, não, 75% da biodiversidade mundial foi extinta no século XX, sendo que os últimos 50 anos foram os mais graves, não? A gente vê uma transformação rápida, mas não quer dizer que isso não pode mudar, não, para o positivo. Mas a gente viu todas as variedades dos milhos, que eu trouxe o exemplo do México, mas isso é apenas 20% das variedades que existiam na década 30. Aí, no contexto norte-americano, não, dos Estados Unidos, tem uma perda de 80%, mais de 80% das variedades de tomates. Aí lá é um centro, né, da diversidade das maçãs, e até 1904 tinha muito mais variedade de maçã, não? Aí, assim, houve uma transformação nisso, assim, até 86%. E na Índia tem outro processo com as... Mas eu queria mostrar duas coisas. Esses dados, não, vêm de um relatório do FAO, não, que foi publicado no final já é bem antigo. Então, essas estatísticas a gente precisa atualizar, e podemos dizer que a partir dos anos 2000 e para frente, tem muitos mais esforços de resgate, conservação e manutenção e preservação. Então, a gente pode ver, no caso da Índia, por exemplo, tem esforços nacionais para resgate, para voltar, assim, a usar algumas variedades. Nesse contexto, era evidente que algumas das variedades que vieram das tecnologias da Revolução Verde não serviam mais para as populações, não? Eles tinham essas certas fraquezas e não resistentes, assim, não eram resistentes, não, sempre, não foram as variedades que mais serviam as populações, não? Então, houve esses esforços, estou só dando só um exemplo, e a gente pode pensar em exemplos aqui no Brasil também. Então, os últimos dois conceitos que eu queria deixar com vocês hoje seriam os dois modos, quando a gente fala da conservação da agrobiodiversidade, não? Acho que vocês já ouviram falar disso, não? Mas é o ex situ e o on-farm ou in situ. Então, a partir da década de 70, foram criados esses centros internacionais de pesquisa agrícola, não? Os grupos do CIG, não? Aí, que tinha o objetivo da melhoria e conservação dos recursos genéticos. Então, a partir dessa década, tem um aumento no esforço das coleções de plantas tropicais, dos alimentos, entre outros, não? Entre outros tipos de plantas que vêm dos recursos locais. Então, assim, esse material biológico vem das coleções vivas que são em campo, não? Que são mantidos pelos agricultores locais.
Mas essa parte de colocar esses recursos em bancos, não? É chamado de conservação ex situ, não? São os bancos de germoplasma. Aí tem esses esforços nacionais, a gente pode ver no caso de Embrapa, que eles têm os acessos e registros, e os internacionais, que seriam, um dos exemplos são esses 13 centros internacionais da rede CG. Mas vários autores falam das dificuldades. Quais são as dificuldades? Tem um alto custo, mas também o mais principal é que eles representam coleções que são desassociadas do contexto social, ecológico, cultural. Então, assim, a produção da agrobiodiversidade é feita em campo, não é o produto da relação das pessoas com o meio ambiente. Então, assim, fica como se fosse uma cultura congelada no tempo, literalmente. Porém, mesmo as pessoas que criticam, que falam que não há a melhor forma de conservação, mostram que é importante em casos de algumas espécies que são ameaçadas à extinção. Mas, a partir da década 90, com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, o que está sendo mais promovido é o conceito da conservação on-farm ou in situ, que é realmente a conservação das espécies, das variedades, das qualidades no contexto dos agroecossistemas locais. Não? E enfatizam a participação e as iniciativas que vêm mesmo, assim, não vêm de cima para baixo, mas vêm dos movimentos e vêm das comunidades. E só assim, não, que realmente pode garantir essa alta diversidade agrícola. E mais uma coisa para enfatizar, se a gente pensa que desde a década de 70, se tem esses esforços de fazer as coleções, removido do campo, a gente vê que mesmo assim a gente está vendo a erosão da agrobiodiversidade, então assim, não foi, somente em si não é suficiente. Tem que ter outros esforços para manter a agrobiodiversidade em seu contexto. Então, assim, é isso. Assim, eu coloco aqui algumas sugestões de leituras para vocês. Foram 3 trabalhos que usei bastante para embasar essa apresentação e ficam como complementação às outras coisas que repassamos no Drive. E esse é o primeiro momento para a gente começar a debater esse tema. Muito obrigada, gente. Eu deixo aqui meu contato também. Muito obrigada, professora Ângela. Muito bom aí, né? Trouxe bem os conceitos, deu para a gente se deliciar aí bem um pouco sobre essa questão da agrobiodiversidade. E para dar continuidade aqui, a gente vai chamar agora, cadê o nosso professor, Flávio? Para a gente... Vamos para o segundo round, né, professor? Para a gente depois ir para o debate. Então, boa noite a todas, todos e todes, né? Com muita alegria nesse momento tão especial, com tanta gente na nossa sala, gente de todo o Brasil e fora do país. Realmente é um grande movimento, viu, Sandra? Esse curso, esse empreendimento que une saberes, movimento social, MCP, as universidades, camponeses e camponesas, gente da academia, artistas. É realmente fantástico estarmos aqui juntos. Agradecer também a minha colega, a minha parceira Ângela, que me antecedeu de forma brilhante. E, para a minha parte, ficou dentro do nosso combinado eu falar do aspecto mais do ponto de vista social e cultural da agrobiodiversidade, que talvez, do ponto de vista técnico e da atenção que muitas vezes é dada para esse tema da agrobiodiversidade, talvez a gente deixe esquecido no segundo plano esse aspecto sociocultural. Então, nesse sentido, eu queria já começar a falar do termo agrobiodiversidades, no plural, e fazer a relação, construir
essa relação das agrobiodiversidades do nosso país, que é tão grande, com as identidades culturais e como que a gente pode aqui construir um pensamento, uma ideia, um conceito, ou vários conceitos sobre esse aspecto, né? Primeiro, eu queria comentar sobre essa ideia de sementes crioulas, né? Então, assim, a professora Ângela, ela trouxe um aspecto bem interessante, mas há também, nesse sentido das sementes crioulas, uma perspectiva dos povos e comunidades tradicionais, da própria via campesina, em que esses conceitos, como a Ângela colocou, eles são conceitos flexíveis, são conceitos abertos e que a gente pode trabalhar com diferentes perspectivas, pois a gente pode pensar que esse campo das sementes crioulas pode e deve também abranger as raças de animais que são criadas, trocadas e circuladas nos territórios, nas aldeias, nos assentamentos, nos estabelecimentos familiares onde se produz e reproduz a vida camponesa. E aí, quando a gente também fala dessas sementes crioulas, é importante também a gente frisar que, em muitos casos, até os alunos, às vezes, eles perguntam se isso está muito ligado à semente em si. E aí a gente precisa ampliar esse conceito, essa ideia de semente, porque a gente pode estar falando das cascas, das raízes, dos frutos, das flores, e de todos esses processos em que, das manivas, né, que são tão importantes para a nossa cultura em relação à mandioca, e que esse conceito ele pode ser aberto também nesse sentido. E de que as sementes crioulas, elas têm uma diferença muito grande, porque eu cito sempre o exemplo das quebradeiras de coco babaçu, quando a Embrapa quis desenvolver um projeto de melhoramento genético dos babaçuais, né, dos territórios das quebradeiras, e elas disseram que elas não queriam fazer esse melhoramento genético, porque as palmeiras elas já estavam muito melhoradas, muito bem, por causa do manejo que as quebradeiras de coco faziam em relação ao uso das palmeiras e desse produto da agro ou da sociobiodiversidade. Tá? Então, trazer essa dimensão também que envolve as raças de animais e mesmo os animais silvestres que são acessados por várias comunidades indígenas e comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, Brasil afora. Então, como que a gente pode desenvolver essa ideia da relação da agrobiodiversidade com as identidades camponesas? Primeiro, dizer que a agrobiodiversidade ela é muito importante para a alimentação, para o consumo alimentar das famílias. E quando a gente fala em alimentação, eu costumo provocar uma frase, né, até a partir da ideia do Darcy Ribeiro, em que a gente pode dizer assim: diga-me o que tu comes, que eu te direi quem és. Né? Então, essa premissa, né, da relação entre a comida, aquilo que as sociedades, os grupos sociais gostam de comer, com as suas identidades, é muito forte, né? Então, quando a gente fala desse processo de agrobiodiversidades e identidades, é preciso a gente entender também que a agrobiodiversidade ela se constrói nessa relação muito forte com as culturas humanas ao longo do mundo, com as pessoas, com as relações sociais que permeiam esse manejo, esse uso e esse processo de conservação da agrobiodiversidade. E como é que isso funciona, né? Se a gente pensar, por exemplo, aqui na Amazônia, onde particularmente eu trabalho, a gente vai perceber que a agrobiodiversidade indígena
para muitos grupos sociais, para muitas culturas, essa agrobiodiversidade ela surge de um mito, ela surge de uma história, ela surge de uma narrativa cosmológica que é colocada por esses grupos indígenas. Por exemplo, o que nós na academia definimos como mata de galeria ou mata ciliar, para o povo Enauê-Nenauê, do Mato Grosso, eles definem essas matas das beiras dos rios como uma roça que foram plantadas pelos peixes para que essas roças das beiras dos rios possam alimentar esses peixes, para que os indígenas possam aproveitar e se alimentar desses peixes. Então, vejam, há aí uma cosmologia, há uma história a ser contada, né? Então, quando a gente anda nas diferentes comunidades, nos diferentes assentamentos, grupos de camponeses e camponesas, quilombolas indígenas, a gente vai perceber que no componente da agrobiodiversidade existe todo um arsenal de conhecimento, de saberes, de formas de uso e manejo dessa agrobiodiversidade, que isso não são meros aspectos técnicos ou agronômicos ou, né, do trabalho, mas que isso compreende a construção de uma identidade, de toda uma memória, de uma ancestralidade em que esse processo coevolutivo que anda junto, a natureza e a cultura, vai evoluindo, vai se conformando a partir de um processo de domesticação, né? Então, se a gente pensar o que nós temos hoje como agrobiodiversidade, que é tão importante para a nossa vida, para a nossa reprodução material, para a nossa reprodução social, isso é um processo de uma história, de uma coevolução que só foi possível a partir dessa relação muito forte entre as pessoas e a natureza, entre a cultura e a natureza, né? E, nesse processo todo, a gente pode perceber ao longo do nosso país como que essas identidades vão sendo construídas. Essa semana, eu recebi imagens fantásticas da coleta de baru ou cumbaru no Cerrado brasileiro, que é uma espécie da nossa agrobiodiversidade tão importante e para se fazer tantos tipos de comidas que dizem respeito ao modo de vida, à forma de viver, à maneira como o povo do Cerrado, os povos serradeiros e também do Pantanal gostam de fazer e de aproveitar essa castanha tão importante e que é tão pouco conhecida no nosso país, né? Se a gente for pensar o significado, a importância que o milho tem para o Nordeste do Brasil, para o povo da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, a gente vai perceber que o milho ele é permeado por aspectos simbólicos, né? Existe toda a importância da festa, do festejo de São José, das famílias se reunirem, de fazer a fogueira, de comer aquele milho e fazer tantos pratos, tantas comidas diferentes. Então, tudo isso traduz um fenômeno em que a gente não pode separar o aspecto da agrobiodiversidade sem que a gente pense nessas múltiplas identidades que tornam o nosso país tão rico. E, nesse sentido, eu queria trabalhar um conceito muito interessante que se chama patrimônio biocultural. Então, o que seria esse patrimônio biocultural? É todo esse respeito, essa valorização, essa resistência e essa luta dos movimentos sociais, do MCP, do MST, né, dos grupos de mulheres, das associações que lutam para conservar, para preservar esses diferentes patrimônios. E
é importante a gente associar esse patrimônio biocultural com outros 3 elementos que eu vou pontuar para vocês. Um é o território, que é fundamental para a conservação da agrobiodiversidade e desse patrimônio biocultural, porque sem o acesso ao território, sem o acesso à terra e à água, esse patrimônio, ele se desfaz, porque na medida que os camponeses, que as comunidades tradicionais, elas não podem acessar e não podem reproduzir o seu modo de vida no contexto da agrobiodiversidade, a gente vai ter aí um processo que pode iniciar, né, a partir de um conflito e que no futuro isso vai gerar o que a Ângela já comentou, que é o processo de erosão da agrobiodiversidade, né? Transformação e caminhar para a perda. Porque se a gente pensar em toda a história da humanidade, a gente vai ver, por exemplo, que em 1900 a gente falava 10.000 línguas e hoje a gente fala cerca de 6.500 línguas. Se a gente pensar quantas espécies de plantas e animais a gente acessou, né, para a nossa alimentação ou para a confecção de utensílios domésticos, de roupas, de fibras, não é? E de materiais tão importantes para a nossa vida, porque a agrobiodiversidade ela transpassa essa ideia somente do alimento, né? Mas se você chegar nas casas dos camponeses, das comunidades, você vai ver um cesto de fibra, você vai ver uma colher de pau, você vai ver um pilão, você vai ver a coberta de uma casa, e que tudo isso é fruto desse processo de conhecimento e de coevolução no uso e no manejo da agrobiodiversidade, né? Eu e a Ângela compilamos para vocês diversos textos. Vocês vão de encontrar um sobre o buriti, né? A Mauritia flexuosa. Nós identificamos, gente, companheiros e companheiras, educandos e educandas, mais de 100, vejam isso, mais de 100 diferentes usos para apenas uma espécie dessa agrobiodiversidade, que é o nosso patrimônio, né? Que é o buriti, ou aqui no Pará, também chamado de biriti, né? Então, para vocês perceberem a importância disso. Em termos de recurso vegetal, quanto que isso foi transformado e que hoje a gente praticamente, globalmente, foca a alimentação, né, em 4 ou 5 espécies. Vamos dizer aí o arroz, a soja, né, o milho, o trigo, enfim. E a gente tem uma diversidade enorme no nosso país e que a gente ainda não utiliza da maneira e potencialmente como a gente poderia utilizar. Então, esse é o primeiro componente que eu queria falar, do patrimônio biocultural. O segundo eu já comentei, que é o território. O outro que eu queria comentar é sobre a relação entre a diversidade e a autonomia. Porque, vejam só, se a gente pensar do ponto de vista da autonomia ou da soberania do nosso país, claro que é muito interessante que a gente tenha nas nossas roças, nos nossos quintais, uma diversidade gigante, porque é essa diversidade tão grande que a gente vai ter e que isso caracteriza a agricultura camponesa, né, do nosso país. É justamente essa diversidade que vai trazer a autonomia desses agricultores e agricultoras, dessas comunidades de povos e comunidades tradicionais, que vai dar justamente essa autonomia e segurança. Porque, como a professora Ângela comentou,
em relação aos processos de conservação, o que mais a gente vê e observa nas comunidades são os processos de trocas, são os processos de circulação desses componentes genéticos e que são tão importantes para a sua manutenção e para a sua conservação. E, nesse sentido, as comunidades nomeiam essa agrobiodiversidade. Se a gente for aí em Goiás, ou em Pernambuco, ou na Bahia, ou no Rio Grande do Sul, ou aqui no Pará, e visitar as roças, a gente vai perceber como que as comunidades classificam a seu modo e nomeiam essas plantas, esses animais, né? Aqui na região do Xingu, onde eu trabalhei durante algum tempo, né, numa região de floresta intensa, na Terra do Meio, eu cheguei a entrar em roças em que eles tinham mais de 15 variedades de mandioca. E que, para nós, ao chegar nessa roça, a gente via tudo igual. Mas, ao sentar com os agricultores, eles diziam: Flávio, veja aqui, detalhadamente, a folha dessa mandioca. Ela é diferente dessa aqui, ó. Ela tem uma nervura assim, ela tem uma cor diferente, a maniva dela é diferente dessa. Essa raiz aqui, veja a cor, veja a textura, veja o tipo de casca que tem, né? Então, quer dizer, quando esses agricultores se visitam, ou eles vão de um lado para outro, vão de um estado para outro, visitar um parente ou uma feira, a coisa que mais encanta esses agricultores e agricultoras é trazer para o seu quintal, para a sua roça, uma variedade nova. Isso é que é a beleza da agrobiodiversidade, né? Essa intencionalidade de trazer mais riqueza. E nessa ideia, eu recomendo que vocês leiam um desses textos que nós colocamos, que se chama A Beleza das Roças. Não sei se vocês já ouviram falar no povo Mbingocrê Caiapó, que habita as regiões de Mato Grosso e do Pará. São as mulheres que cuidam das suas roças. E elas disputam entre elas a beleza de cada roça sua, e o que vai dar beleza a cada roça é justamente a diversidade de batatas que essas mulheres vão ter nas suas roças. Então, quanto mais diversidade existe nessas roças, mais ricas são as roças das mulheres Caiapó. Vejam só, isso é muito forte, isso é uma reflexão muito interessante para a gente fazer, né? Porque a agrobiodiversidade, ela caminha junto com esses processos. Se a gente pensar, por exemplo, outro dado que eu queria trazer, das 6.300 raças de animais existentes no mundo, né, e que são importantes para o acesso das comunidades, a gente vai perceber que mais de 1.400 raças estão em perigo de extinção, justamente por conta desse processo de globalização das grandes multinacionais e desse avanço da monocultura em nosso país, na América Latina e em todo o mundo, não é? Porque a monocultura tem um fundamento e também o melhoramento genético, ou a evolução, né, o crescimento dos transgênicos, tem como fundamento justamente manter essas comunidades, manter o povo preso nos insumos, no uso dos agrotóxicos e completamente dependentes dessas grandes corporações que estão aí destruindo, né, essa diversidade. Então, por isso que a Via Campesina, por exemplo, lançou aquela campanha, né, de semente, patrimônio do povo a serviço da humanidade.
Então, é importante que a gente traga essa ideia de valorização, né, dessas relações sociais. A gente está desenvolvendo agora um projeto no Mato Grosso, né, ali na região de Cáceres, com comunidades quilombolas, em que essas identidades elas estão completamente abaladas, fraturadas por conta da perda do território dessa comunidade. Então, as mulheres, os agricultores, eles dizem: Flávio, como que a gente vai reproduzir o nosso modo de vida se a gente não tem a terra, se a gente está aqui na cidade mantendo essas sementes, procurando pedaços de quintal, pedindo um pedaço de terra emprestada para a gente reproduzir e manter essas sementes que são ancestrais, que vieram dos nossos avós, porque a gente espera ainda um retorno para o nosso território. Como que a gente vai fazer o nosso biscoito de milho tradicional para a festa de Santo Antônio, se a gente não tem onde plantar o nosso milho, a gente não tem o nosso forno para fazer o nosso milho, o nosso biscoito, porque para assar, fazer a farinha do milho, a gente precisa do pilão. O pilão é a gente que faz com a madeira específica que está lá no nosso território. Então, vejam, é todo um contexto que não é simplesmente o governo dizer que vai distribuir semente ou que vai melhorar as sementes, né? Entendendo esses processos de identidade e dessas agrobiodiversidades no plural, a gente vai perceber que há elementos que são fundantes nesse debate da agrobiodiversidade. E, para terminar, eu queria falar também, né, sobre a importância dos movimentos sociais, e aí eu queria aqui, né, comentar sobre uma experiência que eu tive aqui em Belém com o MCP, a despeito de um dos seus congressos, de um dos seus eventos, em que a gente trabalhou de forma assim muito brilhante as trocas de sementes, né? Valorizando a agrobiodiversidade de diferentes regiões do nosso país, né? Onde o MCP atua. Eu também participei de alguns festivais de sementes, não só aqui no Brasil, mas na Bolívia, por exemplo, em que as espécies cultivadas, né, as espécies que compõem essa agrobiodiversidade, só para vocês entenderem como que funciona essa lógica do mercado e do capital, na cultura quechua, né, aimara, na Bolívia, a importância que a quinoa, que aqui no Brasil as pessoas incorporaram na sua dieta como um cereal, né, fibroso e que vai ser importante para a saúde, e é um alimento caro. Se você pensar no contexto da Bolívia, a quinoa, que tem diferentes variedades, ela é uma planta sagrada, é uma planta andina, e que se faz tantas variedades de alimentos, né, de comidas, comida de verdade, e que aí você consegue perceber o significado, a história que aquela planta tem, né, que aquele componente da agrobio tem na vida dessas comunidades indígenas. Então, nesse sentido, é importante também a gente falar sobre os tratados, tá? Aí a gente pode comentar sobre a Declaração de Belém, que é um instrumento que nasceu aqui no Brasil em 1988, em Belém do Pará, na ocasião do primeiro Congresso Internacional de Etnobiologia, em que, a partir de um diálogo entre a academia e os povos e comunidades tradicionais, se constituiu essa Carta de Belém, que em 2018 foi revisada e passou a se chamar Declaração de Belém mais 30, em que
lá se coloca a importância da conservação, a importância da valorização desses conhecimentos tradicionais, e também um outro instrumento é a Convenção 69 da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, em que esses tratados, junto com o movimento social, com a resistência, com toda uma organização no sentido de proteger e valorizar esse patrimônio do povo, né, esse patrimônio da vida, é fundamental que as universidades, que a gente possa se unir, né, no sentido de cobrar do governo posicionamentos, políticas. A gente sabe que muitas políticas foram extintas, né, derrubadas nesse governo, mas a gente continua na linha de frente, né? O CONSEA está sendo discutido para retornar, né? A CAISAN também, né? O Conselho de Segurança Alimentar, e a gente teve aqui a reflexão da Maria Emília, e por isso é tão importante esse momento de encontro aqui. E, por último, eu queria dizer para vocês que só aqui no nosso estado do Pará a gente fala 23 idiomas, e há muitas formas de dizer mandioca, em diferentes línguas, em diferentes contextos culturais e identitários. E eu vou encerrando por aqui. Eu acho que deve ter muitas perguntas para a gente responder. Dizer que nós disponibilizamos um drive com vários textos, cartilhas e indicações de artigos sob diferentes perspectivas desse campo e desse tema da agrobiodiversidade. Também a professora Ângela disponibilizou um filme muito interessante sobre os sistemas agrícolas em contextos quilombolas no Vale do Ribeira. E também é importante que vocês leiam um texto sobre o processo de agrobiodiversidade do povo Guarani na região norte do Paraná, para a gente perceber o quanto é importante a gente divulgar, a gente promover as feiras, os debates e trazer essa diversidade para a nossa saúde, para a nossa vida e para a nossa construção social. E vamos resistir. Muito bem, professor. Obrigado, gente. Vamos resistir, que essa é a nossa maior luta, né? Resistir e ir construindo experiências, né? Ricas e que vão resgatando aí a nossa cultura, a nossa diversidade, as nossas sementes, né? Os nossos costumes. Então, esse é aí o nosso grande desafio, né? Como eu estava olhando aqui o chat, muitos companheiros aqui colocaram, né? Quando diante da exposição, da sua exposição, da exposição da professora Ângela, a gente percebe o tamanho do nosso desafio, né? Como é grande o trabalho que a gente ainda precisa fazer, apesar da gente estar dando os nossos passos, né? E vamos continuar construindo e avançando, tanto aqui, né, com as nossas experiências, quanto de outros povos, de outros países. E vamos lá para as perguntas aí, tanto o professor Flávio quanto a professora Ângela foram bastante. Então, eu acho que a gente vai dividir aqui em duas partes. Vou colocar aqui as primeiras, né, que a companheirada aqui já sistematizou, e aí deve vir mais algumas também. Ó, começa com a então, tem perguntas, mas tem contribuições também, tá bom? Então, começa aqui com a Gerlúcia Santos, que coloca o que contribui para o desenvolvimento da agrobiodiversidade e o que tem dificultado esse desenvolvimento. E o PC complementa. E as abelhas, né, dentro desse processo da agrobiodiversidade? O
O maior banco, ele coloca, faz uma contribuição aqui também, o PC Barbosa, colocando que o maior banco de sementes do mundo, o Svalbard Global, Swede, não sei se é assim que fala, né? É uma grande estrutura de concreto construída a 100 metros, dentro de uma montanha coberta de gelo permanente, na ilha de Spitsbergen, no arquipélago norueguês de Svalbard. Então, é uma informação aí, né, colocando onde está localizado aí o maior banco de genética, né, de sementes. A Maria Ângela do Amaral, meu sonho de conhecer essa variação de milho. Como consigo? Onde consigo? E já me preocupo se conseguir como devo lidar e repassar o conhecimento para nosso povo. O Arthur, prezada Ângela, quando se fala da agrobiodiversidade, de espécie como o milho que reduziram, existe algum dado específico com relação à conservação in situ e ex situ, bancos nacionais e internacionais? A Patrícia, quem mantém financeiramente esses centros internacionais? O Lin Xiaoming. Vocês acham o termo sementes crioulas politicamente incorreto para os dias atuais? O Giuseppe pergunta, existe algum estudo sobre as diversas espécies de taioba? A Patrícia, tenho duas perguntas para a professora Ângela. A primeira, por que a opção por usar transformações e não perdas? Ao falar de extinção de espécies, quem mantém, segunda pergunta, né? Quem mantém financeiramente esses centros internacionais de conservação da agrobiodiversidade? O Edson Santos, existe a possibilidade de um dia de campo com os palestrantes em algum lugar do Brasil após o curso? Ah, lá no Pará, né? A Jocélia, é dito que as plantas conversam entre si. Essa seria uma definição popular da agrobiodiversidade? A Mônica pergunta tanto para o Flávio quanto para a Ângela, como veem os limites da legislação ambiental para os direitos de uso e manejo da agrobiodiversidade? No filme que vocês iriam passar, os agricultores chegaram a ficar muitos anos sem poder fazer a roça na mata? E a última dessa rodada, a Afonso pergunta para o Flávio, atualmente, nos 3 anos foram devastadas as APPs, nos últimos 3 anos foram devastadas as APPs, que ficavam perto dos assentamentos. Como devemos encarar esses fatos? Então, eu já vou abrir, vai pela ordem de fala, né? A Ângela começa? Pode ser? Sim, pode ser. São várias perguntas. Se eu esqueço de responder a uma, vocês vão me lembrando. E, Flávio, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, né? Tá bom? Então, a primeira pergunta sobre o que contribuiu para a agrobiodiversidade e o que mais meio atrapalhou, não, ou ameaçou, e as abelhas, não? Sim. Então, como a gente... Então, você tem, com a agrobiodiversidade, é um produto, não, que vem da ação dos seres humanos, agricultores, com o meio ambiente. Então, da minha perspectiva, são vários fatores, mas você tem que ter uma biodiversidade biológica, ou uma biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, isso não é um critério. Não quer dizer que em centros que têm menos diversidade biológica você não tem agrobiodiversidade, porque você tem que ter esse componente, não, dos recursos biológicos, mas depende muito da criatividade dos seres humanos, as demandas que as pessoas têm, as sacadas humanas, não, para ver como que eles vão estar fazendo esses processos de adaptação. Aí eu vou te dar um exemplo. No caso das manivas, nos centros, os polos assim, das mandiocas,
onde a gente reconhece o polo, os centros de diversidade, um dos fatores que mais influencia são as relações e os rituais de parentesco. Então, lá no Rio Negro tinha, não? Aí são processos em transformação, mas assim, tinha uma tradição, né, alguns grupos indígenas, que depois que a mulher casava, assim, ficava noiva, casava e ia para outra aldeia, levava as manivas da família mãe junto. E esse processo assim, de casamento, das relações de parentesco, foi algo que promoveu, não, a agrobiodiversidade nesse local. Então, assim, aí a gente não vê isso exatamente da mesma forma em ambientes que se tem disponibilidade dos mesmos recursos, mas tem outros costumes, então vai ter outros efeitos. Eu li também em alguns lugares, não? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma agricultura da Tailândia, assim, nos dias que eu estava trabalhando em Nova York, aí eles falavam também, assim, de um processo de levar as variedades de arroz por esses processos de casamento. Então, você tem todos esses fatores. O que está mais afetando? Não? A gente pode ver as ameaças. A partir da década de 70, você tem a disseminação dessas variedades mais simplistas, não, geneticamente, não, através da extensão rural, não, que eles chamam das high yielding varieties, não, aquelas que foram substituindo, não, as variedades locais. Isso teve um efeito um desastre assim, no nível local. Alguém perguntou sobre o milho. E eu acho que era isso, não? Como que eu via isso em termos do milho. Eu vi isso em campo, na região que eu trabalhei, um efeito negativo mesmo, porque as pessoas tinham os milhos mais nativas, não, locais, e foram aos poucos sendo substituídos pelos milhos naquela região, uma Matei, que doava com uma certa intenção boa, não? Mas depois de um tempo, as pessoas se deram conta que não tinha mais as variedades locais que eram mais apropriadas para as terras lá, que alagam muito. Então, por exemplo, mas as outras coisas são os conflitos da terra, a falta de acesso à terra, outros projetos de desenvolvimento, desmatamento, poluição. Então, todos os outros problemas ambientais também que estão afetando a agrobiodiversidade. Em termos das abelhas, são muito importantes mesmo, não? Você tem que ter essa complementaridade, a polinização, os serviços ecológicos também tem que ser bem intactos para você manter a agrobiodiversidade. Então, a preocupação pela queda das populações das abelhas mundialmente é muito importante também para a manutenção da agrobiodiversidade global. Eu falo mais em seguida as outras coisas, vou respondendo, não quero tomar muito tempo, não? Mas uns 5 minutinhos aí faz um resumão. Resumão, não. Pois é. Tá. Sobre o milho, onde consegue? Dessas que eu mostrei, não, os milhos mexicanos, eu não sei exatamente como alguém aqui do Brasil que quer plantar exatamente consegue. Talvez deve ter algumas redes, não? Talvez a gente pode trocar ideias de como fazer essa troca, que seriam umas feiras, uns encontros mais internacionais. Mas em termos dos milhos que são brasileiros, que são mais nativas, não, a gente tem facilitado, não, Flávio, um campo promovido, uns dias de campo para trocar essas variedades locais, uns encontros, porque tem esses milhos que vêm de outras partes da América Latina, mas tem os milhos daqui também, que são normalmente fazendo esse tipo de pesquisa, inventário, quem são esses guardiões e guardiãs, é possível fazer essa resgate e disseminação dessas variedades locais. Uma vez, através desses problemas, não, com a disseminação desses outros tipos de mídias pela extensão rural, foi importante na região que eu trabalhei no Médio Solimões, antes de vir aqui para Pará,
fazer uma pesquisa nos igarapés e nos lugares mais afastados de quem ainda tinha um mini local. E uma vez, que foi uma demanda dos agricultores com quem a gente trabalhava na época, e uma vez identificados, foi possível facilitar e promover esses momentos que podia fazer essas trocas. E pouco a pouco é possível fazer esse resgate. Em termos do financiamento desses centros que eu mostrei do sistema, não, da rede CG, são centros internacionais e o financiamento vem dos membros, e os membros podem ser países, também é o Banco Mundial, então tem um fundo que é um fundo global para o meio ambiente, então, assim, realmente são esforços internacionais de manutenção desses centros. Podem pesquisar sobre isso, é bem interessante, não, ver a origem e os objetivos, mas realmente eles são financiados em uma estrutura dos membros, cada um doa, e às vezes os membros é um país, não? Então o país que está doando esse financiamento. A possibilidade de fazer campo, vocês estão sempre convidados. A gente promove um dia de campo sem problema aqui em Pará. Em termos das transformações, o Flávio também quer comentar sobre isso. Eu, pessoalmente, eu falo, assim, da perspectiva, né, eu sou bióloga de formação base, mas também sou antropóloga. A gente sempre fala nas transformações em vez de perdas, porque, na minha perspectiva, abre mais possibilidades, mais oportunidades. Quando a gente fala em perdas, leva a ideia que perdeu, não? E não tem mais volta. Mas se a gente pensa na própria ideia da cultura, e os sistemas em si estão sempre em constante transformação. E essas transformações fazem parte da vida. E quando a gente, da minha perspectiva, quando eu fiz meu primeiro campo, eu fui para uma comunidade na Amapá, aí as pessoas falaram, aqui não tem mais roça. Eu falei, como assim não tem mais roça, mas tem farinha, tem os produtos? E, na verdade, tinha, só que tinha diminuído. Mas se a gente ia pensar, não tem mais, não existe mais, então não existe a possibilidade de entender realmente a complexidade. E acompanhando essa comunidade por muito tempo, vi que no momento que eu cheguei tinha menos roça, tinha menos coisas, porque ele estava passando por um momento. Depois voltou mais. Então, assim, sempre você vai ter essas oscilações e os processos não são, que eu gosto de chamar de unidirecional. Pode mudar de novo. Por isso que, pessoalmente, eu falo em transformações. E também, num contexto assim, de luta, de resistência, eu acho muito importante que a gente não pense que tudo acabou, que o passado era sempre melhor, porque a gente tem que olhar de onde estamos hoje e o horizonte para o futuro, não? Então, nesse sentido que eu uso essa parte das transformações em vez de perdas. Então, por enquanto, vou ficar aqui. Aí, pensando, tinha mais uma da Mônica, que era sobre as leis ambientais. Não, eu concordo, naquele vídeo, e em outro exemplo que vou explicar de semana que vem, não, um estudo de caso, principalmente essa parte da roça, do uso do fogo, o uso da floresta para colocar os sistemas tradicionais, prejudica muito os pequenos agricultores, os agricultores locais. Às vezes, a lei é feita sem um entendimento do contexto local e o real impacto do sistema de manejo. E isso tem tido umas consequências negativas na agrobiodiversidade, principalmente naquela região que é da Vale do Ribeira, onde tem a floresta da Mata Atlântica. Tem vários estudos de caso que mostram isso, e isso vem daquela visão
assim, em vez de conservação, fala da preservação, não da ideia da natureza intocada. Tem um certo preconceito. Eu acho que é bem interessante para vocês assistirem o vídeo e pensar em como as leis são feitas e não convém, muitas das vezes, com a realidade local. Não é isso, eu vou fechar aqui. Obrigada. Obrigada, professora Ângela. Só queria dizer que a lista de presença está no chat. Quem não viu ainda, vamos assinar. E eu queria passar para o professor Flávio, tentar fazer um resumão assim, porque tem outra rodada de perguntas e a gente tem 20 minutos para finalizar. Bom, eu só queria dizer que é maravilhoso, eu estou muito feliz e triste ao mesmo tempo, porque esse é um tema que é enorme, não é? Daria para a gente ficar aqui falando sobre diferentes perspectivas, mas a gente tem essa limitação do tempo. Eu também queria agradecer, viu, Sandra? Tem muita gente bacana, muita gente conhecida, eu vi aqui pelo chat. Eu não quero dizer nomes, né, para não gerar burburinho, nem ciumeira, mas tem muita gente querida aí do movimento, da academia, enfim. Afonso pergunta sobre as áreas de proteção permanente, né, e como a gente deve encarar depois de todo esse processo nos últimos anos em que a gente vem passando, né, de um desmantelamento das nossas leis ambientais, da FUNAI, do INCRA. Se a gente pensar as comunidades quilombolas, os processos que estão tramitando dentro do INCRA, tudo parado, né? Se a gente olhar os dados da Fundação Cultural Palmares, os processos de reconhecimento das comunidades, está tudo parado. E com relação às APPs, houve, nesses últimos anos, né, vamos dizer assim, desde o golpe, a gente pode falar isso, até os dias atuais, todo um movimento de destruição. Então, Afonso, a gente tem que esperançar, né, no sentido da educação de Paulo Freire, a gente precisa resistir e nos organizarmos para que a gente possa enfrentar e ter esperança que esse cenário vai mudar. O professor Lin pergunta sobre sementes crioulas, é um termo politicamente incorreto? Lin, do ponto de vista do movimento, a gente tem trazido esse conceito porque é muito interessante trazer essa ideia das sementes crioulas, porque ela é uma construção social, política, que nasce, né, a partir dos agricultores também, dos próprios movimentos, e nesse sentido a gente tem adotado, né? Se a gente pensar do ponto de vista da teoria antropológica, que a gente deve valorizar os termos nativos, as coisas que se falam, aquilo que a gente aprende, como a Ângela colocou, por isso que a gente é mais afeito a pensar nos processos de transformação do que de perda, a gente vai dizer que sim, que é um termo empregado, né? Um termo utilizado. Também alguém perguntou sobre os polinizadores, né? Aqui em Belém, a gente já ouviu de alguns agricultores, olha, o meu maracujá, eu tenho até um amigo, um companheiro de luta, que eu não sei se ele está aqui, né? Ele está cultivando maracujá na sua casa e o fruto não vinga, né? Cadê as abelhas? Cadê as mamangabas, né? Por que que elas estão desaparecendo? Então, quando a gente fala de agrobiodiversidade, esse processo inclui também os polinizadores, que são extremamente importantes para a reprodução desses cultivares, né? Dessas espécies fundamentais que compõem a agrobiodiversidade. Eu não consegui anotar, foram tantas perguntas que eu acabei não conseguindo, assim, a tempo, viu? A Ângela foi mais rápida do que eu, Sandra.
Mas Sobre a Taioba, eu não respondi se tem alguma iniciativa sobre a Taioba, que eu não tenho esse conhecimento. eu não saberia dizer essa informação, mas eu acho que sim, né? Para as bandas do Sudeste, Minas Gerais, talvez de Goiás, deva ter algum movimento, né? Aqui tem um movimento muito forte as pessoas têm falado resgate, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Mas tem aqui algum movimento de resgate de alguns elementos da agrobiodiversidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar na batata ariá. E além da batata ariá, tem outras espécies que os agricultores estão aqui promovendo em feiras, em trocas, que são espécies que, de certa forma, estavam desaparecendo, né? Sumindo, ninguém ouve falar, ninguém sabe. A própria pitanga também é um fruto, né, que meio que estava desaparecendo das feiras e as pessoas estão aí nesse movimento de ampliação, de cultivo. Eu não sei, Sandra, se teve outra pergunta que eu acabei... Tá, não, eu vou colocar... Mas a gente pode passar para a segunda rodada, se você quiser. Isso, eu acho. Eu vou colocar aqui a segunda rodada de perguntas e muitas questões também, depois o pessoal vai debatendo lá no grupo, e aí a gente tem outras aulas, outros debates, a gente vai aprofundando, né? Mais algumas coisas, e tanto o professor Flávio quanto a professora Ângela vai estar com a gente também em outras oportunidades, tá? Então, vamos lá, gente, ó. A Patrícia tem aqui também algumas contribuições, né, e dúvidas. A Patrícia coloca que a questão da quinoa ela é sagrada, pois é uma das únicas plantas que crescem no altiplano mais árido, porém a globalização alimentar fez com que as pessoas paguem mais caro aqui no Brasil para comer quinoa, enquanto os bolivianos passam fome devido à luta pela terra, sendo que o nosso país também tem alimentos tão maravilhosos quanto. O Edmundo coloca para os palestrantes, qual o grau de contribuição dos órgãos de pesquisa do Estado quando tentam negar a existência das sementes crioulas para a sua conservação e recuperação de espécies em ameaça de extinção, com destaque ao milho? A Maria Ângela pergunta, aqui na nossa comunidade quilombola, Severo Sertânia, no Pernambuco, temos esse costume de troca de sementes. Em 2021, o professor Maurício trouxe o MCP para dentro da comunidade, reforçou a tradição e a conscientização sobre o não uso dos agrotóxicos. Obrigada aos professores e fora Bolsonaro. O Jamil coloca, vejo também a importância das sementes crioulas. E, ao mesmo tempo, é preocupante a falta de terras para os camponeses plantarem e viverem. Viva o MST na luta por terras. A Málica, gratidão, professor Flávio, sábias reflexões. Há previsão de feiras de sementes no Pará para o segundo semestre? Outra pergunta, ele diz que atua no Mato Grosso, junto aos povos indígenas, e é incrível a variedade de sementes tradicionais dentro de um mesmo fragmento florestal e de 3 povos diferentes. Infelizmente, a ameaça de perda das variedades é real e muito veloz. A Lourdes fala que gostaria de perguntar como as mudanças climáticas, com as mudanças climáticas, a conservação das sementes, ex situ, não acompanhará a evolução, a adaptação ao ambiente. Isso é realmente um fato? A Eliana pergunta o fator da contaminação do rio por metal pesado e a proibição do uso da água está acabando com as minhas sementes crioulas. O André fala que lá no Paraná tem uma rede, né, de guardiões e guardiães de sementes, especialmente de milho, livre de transgênicos, que eles vêm fazendo os testes de transgenia. Caso alguém tenha interesse, ele passou aqui o contato do WhatsApp. A Fátima, esse ano, aqui onde eu moro, no assentamento, ganhamos sementes crioula do MCP do município de
Cunhaém, no Pernambuco. Acho que era isso, né? As contribuições, as perguntas. E aí eu vou passar tanto para a professora Ângela, na sequência, o professor Flávio, já responderem, né, o que for possível e, ao mesmo tempo, fazer suas considerações finais. Muito obrigada novamente. Obrigada. Perguntas e colaborações incríveis, não? Em primeiro lugar, eu queria falar que eu gostei muito de ouvir mais sobre essas iniciativas das trocas de sementes, das feiras de sementes nos territórios, as redes, não, dos guardiões e guardiãs das sementes, isso nos dá muita esperança, não? A Patrícia, não, com os comentários da quinoa, é bem pertinente a gente pensar nessas consequências, pensar que significa mesmo assim ter autonomia e soberania alimentar. Também me faz pensar no exemplo até do próprio açaí aqui, não? Que é muito importante a base da alimentação da região, mas fica muito caro, não? Com a inserção assim nos mercados, não, nacionais e internacionais. Então a gente é bem interessante para a gente pensar em como reverter, não, esses tipos de situações. E, novamente, não, foi mencionado mercúrio, a falta de território, acesso, não, para cultivo. Eu acho que realmente esses são o cenário que a gente enfrenta e temos que ter essa resistência, juntar as lutas, porque é só assim que vamos manter a agrobiodiversidade e a reprodução assim, social. Agora, a pergunta sobre as mudanças climáticas e a conservação das sementes e germoplasma ex situ. Então, assim, a gente não pode dizer definitivamente o que vai acontecer, porque com as mudanças climáticas, na verdade, é muito difícil ter previsão o que vai ser. Porém, uma das justificativas que eu leio sobre por que é melhor fazer essa conservação também em sítio, não? No campo, é porque justamente as adaptações ao clima, adaptações ao contexto social, está sendo feito em tempo real. Então, a ideia é que essas variedades seriam mais bem adaptadas. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que vamos precisar de vários tipos de soluções. Então, é isso. Eu queria agradecer novamente a participação incrível de todo mundo, a organização desse curso e a oportunidade de colaborar com vocês e dizer que eu estou muito animada porque temos mais uma semana juntos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ângela. Flávio? Então, eu vi aí uma pergunta muito interessante no chat, das que eu consegui acompanhar, que é sobre o que é que você acha sobre o conceito de punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Vejam só, para nós que vivemos aqui em Belém, né, na Amazônia, eu vou citar o exemplo do jambu. Então, como que eu vou explicar para uma comunidade rural, para um agricultor, que aquela planta que ele come todo dia praticamente, junto com o tucupi, no pato ou no tacacá, que é tão importante aqui para o povo do norte, como que eu vou explicar que essa planta ela é não convencional? Né? Então, isso é uma questão que remete àquilo que a gente falou no início da aula, né? A cultura. Por que a gente está dizendo que é não convencional? É porque o povo do Sul não conhece? Veja só, da mesma forma, como eu posso dizer que o butiá ou que a cagaita, que é uma fruta do cerrado, deliciosa, né?
É uma planta não convencional, porque eu que sou da Amazônia não conheço o butiá, ou não conheço a cagaita, ou não conheço o buriti, mas ela é fundamental na identidade daquele povo, né? Então, é apenas para a gente refletir sobre essa questão, tá? É preciso trazer um olhar crítico, né? E ouvir o que as comunidades dizem sobre as suas plantas alimentícias. A outra coisa que eu queria comentar é a contribuição dos órgãos. Bom, existem órgãos e instituições de pesquisa que elas podem trabalhar em diferentes abordagens, em diferentes contextos, tá? Eu vou citar o exemplo da minha instituição, que é a UFPA, e o Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, que a gente trabalha fortemente com o tema da agricultura familiar, né? O nosso curso é voltado completamente para o campesinato amazônico brasileiro. A gente tem uma relação muito forte com os movimentos. A gente desenvolve o nosso conhecimento científico completamente embasado nos anseios e no diálogo com as comunidades. Inclusive, a gente renova o nosso conhecimento junto com esse diálogo de saberes a partir das comunidades com as quais a gente trabalha. Mas a gente sabe que há outras instituições que trabalham muito mais em outro sentido. Por exemplo, eu tenho visto algumas universidades brasileiras fazerem parceria com a Vale, fazer parceria com a Monsanto, com a Cargill, com a Bunge, né? Inclusive, ontem eu recebi um comunicado de bolsas para pesquisas a nível de mestrado, em que as universidades estão fazendo esse tipo de parceria, o que me deixa extremamente chocado. Trabalho com povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, presido atualmente, até julho, uma sociedade brasileira de etnobiologia que justamente trata sobre esses assuntos. Então, é de se esperar uma reação, é de se esperar uma problematização a partir dessa luta histórica dos movimentos, e que as universidades não se prestem a esse tipo de horror, né, de parceria, e que a gente precisa denunciar, né? Eu até comentei com um colega, se isso tiver vindo de algum programa que eu participo, me avisem, porque se esse programa estiver fazendo parceria com essas instituições para ganhar bolsa, eu vou pular fora, né? Porque eu acho que o nosso nome, a nossa reputação e a nossa história vale muito mais do que qualquer outra coisa. Com relação aos metais pesados, à contaminação, a gente tem observado muito esse tipo de problema aqui na Amazônia, sobretudo nos territórios, gente, onde a Hidro está atuando, onde essas corporações estão atuando. Eu ouvi um relato de uma moça quilombola, não sei se vocês já ouviram falar numa fruta chamada cupuaçu, né? É uma fruta saborosíssima. O cupuaçu todo perfeito por fora, mas quando ela partia o cupuaçu no chão, dentro ele estava oco e as sementes todas pretas, né? Assim como se fosse um fungo, uma doença, e que isso tem muito a ver com a contaminação da água, com os metais pesados, com o problema, né, que essas grandes empresas, né, a partir desses grandes projetos de desenvolvimento, vem trazendo não apenas a contaminação do solo, da água, mas todo um processo de desenvolvimento da agricultura, dos sistemas agroalimentares dessas comunidades, e que é preciso, né, que a gente, enquanto instituição, que somos pagos, né, pela sociedade brasileira, que a gente tenha essa consciência de trabalhar a serviço do povo, das comunidades, das questões e dos anseios que são colocados, das demandas que são colocadas pela sociedade.
E é por isso, né, que nós estamos aqui, William, Eduardo, Flávio, Ângela, Mônica e mais outros colegas. É por isso que a gente acredita nesse movimento do curso, né, dessa formação das defensoras e defensores populares da agrobiodiversidade, das sementes crioulas. E aí eu não sei se teve mais alguma pergunta, eu vou aqui encerrando, né, e agradecendo, desejando que a gente continue firme na nossa resistência, né, pela defesa desse patrimônio. Também eu queria colocar, gente, que é muito difícil trabalhar com esse tema. A etnografia, que é o nosso principal percurso, né, de entendimento, ela é muito interessante para a gente perceber esses processos. Eu vou contar bem rapidinho uma coisa de 2 minutos para vocês. Eu tinha um aluno vegano, permacultor, agroecólogo, que foi trabalhar numa comunidade quilombola na Ilha do Marajó, e ele achava um absurdo as pessoas comerem Coca-Cola, mortadela, macarrão, biscoito doce, e ele dizia: professor, o pessoal está pescando aquelas maravilhas de peixe e está indo para a cidade vender para trazer de lá, com o dinheiro da venda do peixe, a mortadela, a Coca-Cola, o biscoito recheado e tal, 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 né? Também estão vendendo as frutas, as polpas. Aí eu disse: olha, a gente precisa, como cientistas, como pesquisadores, entender esses processos. Se a gente quer defender a soberania, antes de criticar qualquer coisa, a gente deve entender por que essas comunidades estão fazendo isso. E foi muito interessante compreender que as políticas públicas, a estrada, a chegada da energia, os componentes de utensílios, né, eletrodomésticos, as relações interculturais com o povo da capital, da cidade, o conflito de terra, a falta de reconhecimento da terra, são todos esses fatores. A própria Revolução Verde, né, todo esse processo de globalização tem influência nesses processos de transformação dos modos de vida, e que é preciso a gente compreender por que muitas comunidades estão, né, nesse processo de entrelaçamento com os alimentos processados. E eu acredito muito que a educação e a organização, né, dos movimentos, das lutas, pode sim fazer uma reflexão e a gente trazer o reavivamento das nossas agrobiodiversidades. Eu acho que é isso, vou terminando por aqui, agradecendo. Na próxima quarta-feira a gente vai se encontrar, trazendo alguns casos, né, Ângela? O MCP também vai compartilhar um caso, né? A gente vai contar uma experiência, e fica aqui a oportunidade de a gente se encontrar. Eu não sei se o MCP vai divulgar os nossos e-mails, né, Ângela? Vocês podem nos escrever, perguntar depois, né, de forma mais privada, mas muito obrigado, eu estou muito feliz com essa noite de hoje. Um abraço e fora Bolsonaro, que fique gravado. Né? Fora Bolsonaro. Só queria, antes, né, da gente finalizar, gostaria de avisar aí, colocar para os nossos educandos e educandas, que lá, né, a gente vai estar com todo o material, vai estar disponibilizado, as informações, tudo isso, né, vai estar tudo colocado lá nos grupos de WhatsApp. Então, é fundamental, muito importante que vocês continuem nos grupos para poder receber os materiais, as informações, poder acessar, né, os vários materiais, vídeos, enfim, tudo que os professores forem compartilhando. Então, mantenham-se firmes lá nos grupos, e hoje vão ser abertos também para debates, para questões, né? Vamos continuar proseando. Então, eu queria aí parafrasear a Maria Gabriela, né, que está aqui na nossa turma, que foi bonito que só, que foi um debate muito rico, foi um debate muito bom,
E aí a gente queria agradecer de coração a professora Ângela Meio, o professor Flávio Barros, pela riqueza, né, das contribuições, dos exemplos, enfim, tanta coisa, né, importante, bonita, e também de reflexão, né, foi colocada aqui hoje para a gente poder continuar trilhando aí a nossa caminhada. E, como disse o professor Flávio, que todas e todos continuem firmes e inspirados aí para as nossas próximas aulas e debates, que a gente ainda tem, né, vários debates. Na próxima quarta-feira aí a gente vem com alguns exemplos, né, com algumas inspirações, né, para a gente poder avançar aí no nosso trabalho. Então, uma boa noite, um bom feriado e boas lutas, né, a todas e todos, e a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos Boa noite. e todas.